Continuando nossa entrevista com o doutor Irã Rego. Ô Irã, você teve uma conversa muito grande com o Maurício. Sem dúvida. Maurício foi uma pessoa importante na história de Montes Claros. Como é que era o Maurício? Maurício era uma pessoa, primeiro, de uma inteligência ímpar. Era difícil você dialogar com Maurício, porque o nível de conversa que ele impunha era muito mais alto do que nós, médicos recém-formados, preocupados apenas com medicina. Além de ser Ele era um intelectual, né? Ele era um intelectual. Isso, além da medicina, ele tinha um conhecimento geral fantástico. Lia demais. Era um contador de história Fenomenal, de história que daquele livro da Rua Vai Quem Quer, não sei se você já leu, que é um livro mais divulgado dele, ele conta casos ali que ele nos contava no dia a dia, de consultório ali, que depois do consultório à tardinha a gente ia lá para o fundo do antigo protocolo, lá na Rua Doutor Santos, e ficávamos, os três, contando casos, contando não, ele contava e nós ouvíamos, eu e Paulo. E ali naquela conversa, a gente sabia o quanto Maurício era dedicado a esse sertão. Era uma pessoa que amava Montes Claros e que gostava de tudo que se referia a Montes Claros. Tanto que Maurício, se você analisar a vida dele, ele lidou com tudo que Montes Claros tem naquela época. Ele mexeu com futebol, ele mexeu com política, ele fundou tudo que tinha assim, em termos de medicina, que inclusive a Regional Norte. Clube de Serviço. Clubes de Serviço, Lions, Rotary, ele participou. E a Regional Norte de Cardiologia foi ele que fundou em Montes Claros. Então ele participava e todo evento que tinha, qualquer assunto, chamava-se Dr. Maurício. Eu, criança ainda, antes de mexer com medicina, eu lembro de Maurício na Câmara de Vereadores. Um dos fundadores da Escola de Medicina de Montes Claros. Escola de Medicina, exatamente, junto com Mário Ribeiro e Cláudio Pereira, vários médicos. Constantino. Constantino foi assim, ele falava, eu sou cofundador, ele nem gostava, porque eu só viajava com eles. Na verdade, os cabeças formaram Maurício e Cláudio. Isso aí. E eles viajavam por esse sertão, toda a cidade, pedindo para os prefeitos comprarem bolsas para dar para os alunos da sua cidade para poder estudar medicina. Foi aí... E depois voltar para a semente da cidade de origem. A semente do FIES. Exatamente. Que hoje é o FIES. Foi aqui em Montes Claros que iniciou esse esquema da Caixa Econômica emprestar dinheiro para o estudante pagar depois de formado. As prefeituras do norte de Minas pagavam aos estudantes para formar medicina, aqui em Montes Claros, com o compromisso deles retornarem o dinheiro à prefeitura depois de formados. Então foi uma invenção de Mário Ribeiro, diga-se de passagem, que também é outra cabeça, era uma cabeça pensante, difícil e de que encontrar. hoje é nacional. Esse fundo estudantil, né, que a Caixa Econômica empresta o dinheiro para ser pago depois de formado. Crédito estudantil, né? Crédito estudantil, então hoje mudou o nome aí. Mas o fato é que Maurício, ele colaborou com tudo, inclusive folclore, Montes Claros. Maurício, a seresta. A seresta. Ele tinha um grupo de seresta. Exatamente. E ele participava ativamente. Participava, financiava, fazia tudo dentro do grupo. E cantava. Cantava também, ainda tinha mais isso, né? Então o Maurício realmente me ensinou muita coisa. Como também, como você já citou, eu tive dois professores que realmente fizeram com que eu sou quem eu sou. Toninho Rebelo, né? Toninho Rebelo. Isso é outra coisa que eu queria conversar com você, sobre sua participação na administração do Toninho. Porque Toninho foi prefeito 2 vezes, 66 a 70, né? E depois 76 a 82. Você foi secretário de saúde dele no segundo mandato. Foi. Mas é difícil você saber qual dos 2 mandatos dele foi melhor para Montes Claros. Todos os 2 foram muito importantes, né? Sem dúvida. Mas o segundo foi aquele em que ele fez as grandes obras. Exatamente. Foi aí que Toninho, como nós estávamos conversando antes de vir para esse estúdio, ele tinha uma visão de futuro invejável. Toninho deixou coisas em Montes Claros que não era para a época dele, é para agora.
Tem coisas acontecendo em Montes Claros que foi Tonin que imaginou. E que Tonin falou, nós vamos fazer assim, mas Tonin, Montes Claros não precisa disso, não precisa agora. Mas daqui 20 anos vai precisar. A rodoviária de Montes Claros está aí. Pode ser que ela ainda esteja maltratada, que não está bem cuidada, mas ainda nos serve e com espaço suficiente para corresponder à população. E, no entanto, que nós temos hoje está lá funcionando. Quando o Tonin inaugurou a rodoviária, Montes Claros não tinha ainda... tinha 100 e poucos mil habitantes. Exatamente. Quando era secretário de saúde, os primeiros postos periféricos e nos distritos foram feitos do Tonin Rebelo. Eu inaugurei, como secretário de saúde do Tonin Rebelo, 11 postos de saúde em Montes Claros e na zona rural. Eu inaugurei posto lá em Aparecido do Mundo Novo, em Santa Rosa de Lima. Tonin tinha aquela ideia, corretíssima por sinal, de que a prefeitura tinha que investir no distrito para que esse pessoal do distrito não viesse para a cidade, inchar a cidade. Exatamente. Ele falava, nós temos que construir uma barreira. Como, na época, já se falava das cidades de porte médio serem barreiras para as capitais, o governo do estado e federal, não, nós temos que prestigiar as cidades de porte médio para não encher as capitais. E fizeram o programa de desenvolvimento das cidades de porte médio. Ao mesmo tempo, Tonin já estava fazendo um programa de prestigiar o meio rural, os distritos, para que aquele pessoal não viesse migrar para Montes Claros. Foi ele que levou energia, telefonia, tudo para os distritos. Energia, telefonia, por saúde. O que ele pôde fazer, ele fez. Boas estradas. Calçou os distritos. Esses traçados de estradas que tem hoje, foi ele que fez. Muita estrada foi modificada na época. Tonin está aí até hoje. Então era um homem diferente. Eu acho que Tonin até hoje, esse alargamento que foi feito da cidade para o aeroporto recentemente no governo de Atos, do ex-prefeito, Tonin já tinha deixado as pistas laterais visando que isso tinha que acontecer. E Atos praticamente não teve que desapropriar nada. Ele já achou espaço para fazer isso. E é uma coisa que eu, até como comentarista político, sempre venho ruminando isso há muito tempo, conversando com as pessoas e não consigo explicar. Por que Tonin, sendo o que foi como prefeito para Montes Claros, não conseguiu reeleger as duas vezes o seu sucessor? A primeira ele perdeu com Hermes, depois perdeu com Crisantino. Crisantino Boré, porque ele não era político. A essência de Antônio Lafetá Ribeiro era a administração. Ele tinha a filosofia o seguinte: a pessoa vai ver, e infelizmente o brasileiro ainda não tem essa percepção. Aquilo que eu fizer bem feito é que vai gerar voto para o meu grupo. Só que não gerava para o grupo, gerava para ele realmente. Inclusive você, que foi candidato logo depois de ter sido secretário dele, perdeu a eleição. Perdi, fiquei na em 82, fiquei na primeira suplência. Você foi ser vereador depois. Eu assumi, mas como primeiro suplente. Quer dizer, então você foi secretário de saúde da maior administração que Montes Claros teve e não ganhou a eleição. Não ganhei a eleição. Mas ele era um administrador, ele não tinha essa visão de fazer uma coisa para obter voto. Ele fazia para trazer o bem para a comunidade, para a pessoa e para a cidade. Isso é que ele fazia. Se ia gerar voto ou não, era depois. Ele sempre achava que ia gerar. Mas era um ledo engano. Tanto que você pega as obras do Tonin, rara obra tem o nome dele. É um viaduto emiliano. Está ali, um viaduto difícil de ser executado, mas que ligou um lado da cidade da outra, porque a estrada de ferro cortava ali, isolava a cidade em duas, e ele fez aquele viaduto. O acesso era só pela Melviana. Vê lá se tem uma placa que foi Tonin Ribeiro, porque ele não deixou pôr, falou, não vou pôr placa aqui não. Ô Toninho, bota pelo menos uma mãozinha assim. Eu acho que no Parque Municipal também não tem. Não tem? Falou, ô Toninho, põe pelo menos uma mãozinha assim, administração positiva. Na Avenida Sanitária tem? Tem não.
Então, não tem, que ele não deixava. Ele falou, isso é a cidade que está fazendo, não sou eu não. Eu estou fazendo com o dinheiro do povo. Ele tinha essa ética, vamos dizer assim. Tipo, tem político que inaugura trevo de 10 metros de diâmetro. E ele não... E põe banda de música e bota a placa. Ele não faz. Diz que o presidente Lula está inaugurando hoje até fita inaugural, né? Tá a fita inaugural. De obra que não existe. E ele falou também que Serra está inaugurando até baquete, né? Então... Mas os políticos de antigamente eram também diferentes dos de hoje, né, Pedro? Totalmente. O senso de responsabilidade e o senso de ética era muito diferente. O que a gente percebe é que realmente o espaço para um político que quer fazer uma coisa com a finalidade de administrar se perdeu. Hoje nós temos espaço para o político que quer fazer política. Infelizmente, por enquanto, ainda é assim. Eu, com toda sinceridade, Jorge, acredito na evolução das coisas. Evolução das pessoas, evolução de todo o setor da sociedade, inclusive da evolução da própria política. Mas a política ainda é o setor social que menos evoluiu da década de 70 para cá. Se não evoluiu em algumas situações. Que naquela época, por exemplo, nós não tínhamos notícias de corrupção. Poeira, vamos para mais um intervalo comercial. O comercial está chamando. E logo em seguida nós voltamos para conversar ainda sobre esse assunto da política.